Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos conhecer como funciona um laboratório de análises ambientais voltados para o gerenciamento de áreas contaminadas. E eu visitei um laboratório para mostrar para vocês como funciona na prática. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à consultoria ambiental, considere se inscrever e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui. Bom, e quem já conhece o canal aqui sabe que eu falo sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Inclusive já fiz diversos vídeos sobre esse tema aqui, vou deixar em um card acima para vocês conseguirem olhar depois. E também tem nosso e-book que explica cada etapa do processo de áreas contaminadas de forma bem simples e didática para quem quiser conhecer mais sobre esse tema. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês conseguirem baixar esse e-book totalmente gratuito. E durante o processo de áreas contaminadas, a gente tem que fazer diversas coletas de amostras de matrizes ambientais, como por exemplo, solo, água subterrânea, ar do solo ou ar ambiente, para a gente conseguir fazer o diagnóstico da nossa área e também saber se há algum risco aos receptores. Então, durante esse processo, com essas coletas, a gente tem que enviar essas amostras para um laboratório para serem realizadas as análises químicas e depois a gente conseguir fazer a avaliação desses resultados. Então, um ponto muito importante no processo de áreas contaminadas são essas análises químicas que são feitas por um laboratório. Então, pensando nisso, a gente visitou um laboratório da Vapor Solutions que fica localizado em São Paulo para a gente entender mais como é que funciona esse processo e aí a gente conseguir, de forma prática, explicar tudo para vocês. Então, vamos lá conhecer o laboratório da Vapor Solutions. Bom, muito obrigado aí, Rafael, de estar recebendo a gente, né? Nada melhor do que quem trabalha na área, conhece sobre o processo, para conseguir explicar na prática como é que funciona tudo isso. Então, muito obrigado de estar recebendo aqui a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui conversando um pouco sobre as questões do laboratório, né? Eu tenho alguma experiência com o laboratório, trabalho há mais ou menos 12 anos e espero poder contribuir aí nas suas apresentações, que a gente tem acompanhado bem de perto aí, né, desde que vocês começaram. Muito legal. E a gente estava falando um pouquinho sobre gerenciamento de áreas contaminadas, né, sobre as análises químicas. Enfim, tem vários tipos de análises que podem ser feitas, né, quando a gente está avaliando o imóvel, desde matrizes de solo, água, ar, tanto o ambiente, né, quanto o ar do solo. Então tem toda essa dinâmica quando a gente está fazendo esse processo de gerenciamento de áreas contaminadas. E tem um diferente, né, um pouquinho mais específico que a gente também estava tratando aqui, que era o amostrador passivo, que ele é um pouquinho mais específico porque normalmente a gente utiliza ele quando a gente está numa fase de investigação confirmatória, quando a gente não tem muita informação ali do passado dessa área. Então, ali na avaliação preliminar você não conseguiu identificar a localização de todas as fontes do imóvel, você tem uma suspeita ali que eventualmente teve utilização de compostos orgânicos voláteis, mas ainda você não tem um modelo conceitual totalmente refinado. Então você pode utilizar esses amostradores passivos para você fazer uma técnica de screening, que a gente fala, né? Que seria uma primeira varredura ali nesse imóvel para depois você conseguir direcionar as suas investigações com sondagem, coleta de solo, com amostra representativa para mandar para o laboratório. Então achei bem interessante esse tipo de metodologia. Queria que você explicasse aí para o pessoal como é que funciona, como que é essa técnica e como que a gente utiliza ela. Bom, vamos lá. O amostrador passivo, ele não é uma técnica nova existente aí. Ele tem, digamos que décadas de existência já, né? Aqui eu até tenho um tipo de amostrador passivo bem antigo que... Parece aquelas lâmpadas, né, mais antigas assim. É verdade. Esse amostrador ele era chamado Petrex, né? Ele segue a mesma ideia dos amostradores passivos que a gente tem hoje. Então, basicamente, você abria ele aqui, né? E deixava o ar entrar para ser amostrado. Mas, enfim, hoje a gente tem outras tecnologias, né? E uma delas que a gente tem no nosso laboratório é o V-Sorber, que é um amostrador passivo. Ele não foge do conceito dos amostradores passivos convencionais. Ele é baseado numa resina, né, que ele vai absorver aqui os compostos investigados, né? Mas vamos falar aqui, alguns aspectos sobre a amostragem passiva, né? O que ela é a amostragem passiva? Ela funciona como uma varredura, né, que nem
um screening, que nem você falou, mas ele tem algumas especificidades, né? Ele funciona muito bem para compostos voláteis e talvez não funcione tão bem para compostos não tão voláteis, como os semi-voláteis, né? Então isso é uma premissa que você tem que ter em mente quando você vai usar um amostrador passivo. Outra premissa: assim como toda técnica de screening, a gente vai mostrar uma outra técnica de screening que a gente tem também disponível como ferramenta, ele é uma linha de evidência. Então, ele nada mais é que uma linha ali de evidência, uma prova, ele vai te gerar uma prova para você poder embasar uma teoria de onde existiria uma contaminação ambiental. Né? A gente faz, quando a gente está fazendo um estudo, né, a gente vai adotando algumas premissas e tentando validar elas, confirmar ou não, né, durante os nossos estudos. É como se fosse um CSI ali, né, de investigação. Exatamente. Então, isso daqui é uma das linhas de evidência que você consegue para uma área, né, com um amostrador passivo. Aí uma coisa interessante do amostrador passivo, né, por que ele é uma ferramenta muito robusta? Ele tem uma especificidade dele que é uma amostragem muito lenta. Então a sua amostragem ela não acontece de uma vez em um determinado período. Ela não é uma ativa, né, que você puxa o ar ali. Exatamente, ela não é uma medição naquele momento, ela não é uma fotografia. Ela é como se fosse, digamos que fosse um vídeo, né, ou algo parecido com um vídeo. E como é que funciona, né? Aqui a gente tem uma tampa que ela é uma tampa estanque, e aí normalmente a gente troca essa tampa por uma tampa que ela é permeável. Nesse caso a gente tem uma membrana na nossa tampa. Aí o que acontece? Os compostos, a gente vai instalar isso no solo, né, lá enterrado, e os compostos eles vão migrando para dentro do amostrador lentamente e vão ficando absorvidos dentro da resina, do carvãozinho ativado que a gente tem aqui dentro. Só que esse processo, ele é muito lento. Por que ele é lento? Porque ele é dependente da difusão dos compostos para dentro da resina. Então, essa especificidade, que vantagem que isso traz? Por ela ser lenta, ela grava esse vídeo da contaminação. Então, ela é representativa de um período e não exatamente de um momento. Um momento ali, né? Exatamente. Isso. Uma técnica de amostragem que é o 15, ela é muito mais rápida ali, né? Você tem só um período pequenininho que você está puxando aquele ar específico daquele ponto. Então, isso daí acaba sendo, como você falou, né, um período mais longo que você está conseguindo avaliar isso. Exatamente. E a sensibilidade é um diferencial também, assim, isso é indiscutível, né? Ela tem uma sensibilidade muito boa. E uma outra coisa importante, diferente de uma medição in situ, você consegue fazer a discriminação dos compostos. Você tem uma lista de compostos que vai ser analisado. Isso aqui é uma análise laboratorial. Depois que se faz a amostragem, você leva para o laboratório, eles vão lá, fazem todo o processo analítico, que nesse caso aqui ele é acreditado, e depois você vai ter uma lista de compostos e as massas que ficaram absorvidas. É interessante que a gente também já fez a utilização, né, alguns trabalhos do amostrador passivo. Então aí só para o pessoal que está ali acompanhando a gente entender, a gente não vai utilizar apenas um, né? A gente vai fazer uma malha ali regular por toda a área que você precisa avaliar, né, o imóvel. E aí depois com a inserção, como o Rafael explicou, né, vai ficar um período lá, depois a gente vai retirar e mandar para essa análise laboratorial, e depois a gente vai gerar esses mapas, né, essas plumas aí de ar, né, que a gente coletou e que ficou aqui na resina, e com diferentes compostos, né? Então eu vou ter essa distribuição de massa de compostos ali na minha área de interesse. Então, até vou depois pedir para o pessoal deixar aí na tela um exemplo aí de resultado, né, da técnica que foi utilizada para o pessoal ver, né, como é que ficou, e aí a partir disso a gente consegue direcionar as próximas etapas, né? Antes, quando você não tinha nem ali um sinal, né, de onde investigar nesse imóvel aqui, agora eu começo a ter áreas, né, hotspots ali, que forem indicados para essa técnica para a gente conseguir direcionar as próximas etapas. Então, é uma técnica que vem aí auxiliar dentro do processo de áreas contaminadas, né, para você conseguir embasar a sua investigação. Eu tive casos até, aqui nessa conversa, eu tive casos que na época não existia esse tipo de amostrador, só existia o TO15. E o TO15,
assim, é uma técnica muito cara, né? O valor agregado dela é muito maior do que comparado a uma medição ou a um amostrador passivo. 3, 4 vezes mais, né? E na época a gente não tinha. Então, assim, ou você não fazia, ou você fazia com TO15. Né? Que é para uma outra tipo, né, de caso específico, para avaliar risco, né, que você usa TO15. Exatamente. E aí a gente tinha que fazer do jeito que dava, né? E isso aqui ia ser uma solução para muita coisa na época. Legal. Então, bacana. Isso vem auxiliando muito, né, o pessoal aí para as próximas etapas de investigação, que acaba até encurtando, né, o processo, porque se você consegue identificar o seu problema, quanto antes você consegue propor ali medidas de intervenção para sua área. Então isso acaba auxiliando muito ali no processo do gerenciamento, né, de áreas contaminadas. E por sinal também, você também estava comentando comigo que tem um laboratório móvel, né? Então uma outra tipo, né, de situação ali que você também pode aplicar essa técnica. E aí você poderia também explicar para a gente como é que funciona? A gente poderia conhecer o laboratório? Sim, sim. A gente tem o laboratório móvel disponível hoje com análises que são acreditadas para água, solo e vapor. Tem algumas limitações e algumas vantagens, obviamente. E vamos lá no laboratório para a gente mostrar tudo que a gente tem ali. Legal, bacana. Vamos lá então. Bom, e agora a gente está aqui dentro do laboratório móvel, onde tem toda a série de equipamentos aqui. O Rafael vai apresentar para a gente, explicar como é que funciona então a diferença entre um laboratório móvel e a parte de campo mesmo, quando a gente envia as amostras para um laboratório. Então, quando a gente está no processo ali de avaliação e investigação de áreas contaminadas, a gente vai para campo, faz a coleta das amostras, solo, água subterrânea, e aí a gente acaba tendo que armazenar essas amostras em frascos apropriados, que são mandados pelo laboratório, dentro de caixas térmicas, e aí controlando toda essa temperatura, a gente tem que fazer toda a logística e enviar para o laboratório, para aí sim conseguir fazer o processo de avaliação, análise química dessas amostras, para depois reportar o resultado. E aqui a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente com o laboratório móvel, né? Então o Rafael vai explicar para a gente como é que funciona esse processo aí do laboratório, quais as principais diferenças e vantagens que a gente tem de utilizar um laboratório móvel ali para essas análises dentro do processo de áreas contaminadas. Legal. Vamos lá? Bom, só para explicar um pouco, né, o que é o laboratório. O laboratório móvel nada mais é do que o laboratório fixo com rodas que você pode levar para lá e para cá. Poderia ser uma van, poderia ser um container, poderia ser qualquer meio de transporte que você consegue montar uma estrutura dentro, né? A gente decidiu por usar um trailer. Inclusive, uma coisa importante quando a gente fala de tecnologias móveis é que, por exemplo, a acreditação desse laboratório funciona para esse espaço, nesse ambiente controlado. Assim como é o laboratório fixo, tem um ambiente controlado, a acreditação funciona para aquela instalação. Sim. Aqui você controla todos os parâmetros dentro desse processo aqui, né? Exato. E aí, como todo laboratório de análises químicas, a gente começa pelo básico, né? A gente tem que ter o quê para fazer uma análise? Para minimamente você poder pensar em fazer uma análise, você precisa de padrões, né? Que aí aqui no caso a gente tem alguns padrões de referência. Aqui a gente tem o padrão de Sergate, que é o bromofluorbenzeno, né, que a gente usa também em campo. E a gente tem outros padrões aqui, diversos padrões, como esse de BTEX, que a gente usa para fazer as calibrações em campo. Então, isso aqui é o básico, a gente precisa ter padrões para fazer a nossa calibração e, por fim, fazer a nossa análise. Esses padrões eles têm que ser transportados dentro de um ambiente adequado, no caso aqui um freezer, que a gente tem os termômetros, né, para controlar a temperatura, controlar e medir a temperatura, né? Aí ele tem que ser um termômetro calibrado. Quando a gente fala de acreditação, a gente tem que ter muito bem controlado, né? E isso aqui vai para campo e ele não pode ser desligado nem no transporte. E aí esse aqui é o nosso freezer, a gente tem aqui uma bomba de vácuo também, que eu vou mostrar como que é uma injeção. A gente tem a nossa capela, que a gente faz o manuseio dos padrões, a gente faz o manuseio das amostras. Ela tem uma ventoinha ali para fazer a exaustão, né? E por fim aqui a gente tem o coração, né, do laboratório móvel, que é o equipamento, que seria um cromatógrafo,
no caso aqui. No nosso caso, a gente tem um cromatógrafo que ele consegue fazer análise de compostos voláteis. Então, a gente consegue analisar água, solo e ar, porém, para compostos voláteis. E como é que funciona aqui esse equipamento, né? A gente vai ter uma parte de injeção, que é essa parte lateral aqui. Nessa lateral, a gente vai inserir a amostra, e a amostra ela vai ser concentrada e depois injetada no que a gente chama de coluna cromatográfica. A coluna cromatográfica é essa parte aqui essa parte aqui meio colorida, né? Ou pode ser essa aqui também, mas o que a gente usa hoje é essa parte mais colorida. O que é a coluna cromatográfica? É onde a gente separa os compostos para depois eles serem detectados, né? Eles vão ser detectados aonde? Nesses dois caras aqui, que são o detector FIT e o detector DLCD. Qual que é a diferença de cada um deles? O detector FIT é um detector de chama, né? Então ele é um detector mais geral, assim, ele vai detectar basicamente todo o composto que ele queima, e essa queima ela gera um sinal elétrico que vai ser aqui detectado pelo instrumento, né? E a gente também tem o detector de clorados, que seria esse aqui, né, que é o DLCD. E como que ele funciona? Ele tem aqui obviamente o composto ele é queimado aqui no feed, só que esse detector ele é específico para compostos halogenados. Então ele detecta basicamente cloro, bromo e outros halogenados, né? E aí como é que ele funciona? Ele tem um superaquecimento aqui que ele chega a ionizar o cloro, por exemplo. Imagina se o PCF está chegando aqui. O PCF vai ser queimado, vai liberar os cloretos, né? E esse cloreto vai ser ionizado nessa câmara e ele vai gerar um sinal elétrico. E é assim que funciona esse tipo de detecção. E depois que acontece tudo isso, a gente tem os softwares de interpretação que eles são vistos num computador, que a gente tem um computador dentro aqui do laboratório móvel, né? E aí eu acho que seria interessante a gente simular um preparo, né? Bom, então vamos fazer uma preparação da amostra aí para a gente ver como é que funciona aqui no laboratório móvel? Tranquilo. Aqui, como que funciona a preparação de amostras, né? Quando a gente vai fazer amostra de gases aqui, de vapores, né? A gente tem aqui um vial, que é o nosso sistema de injeção, digamos assim, e a gente vai evacuar ele primeiro para tirar o ar que existe dentro dele, certo? E como que a gente sabe que esse vácuo está sendo gerado? A gente mede o vácuo dentro dele, certo? Uhum. Assim como a amostra é preparada, os padrões de calibração eles são preparados da mesma forma. Então, por isso que assim, beleza, você não está com o vácuo 100% aqui, mas como os padrões de referência são preparados da mesma forma, isso aqui é um jeito correto de fazer a preparação da amostra. Ela tem que ser igual como a gente prepara o padrão de referência. Tá, aí aqui eu já cheguei no vácuo que a gente quer, que normalmente é menos 26 polegadas de mercúrio. Tá. E aí eu tiro, né, nosso cacolo, e depois eu tiro a minha fonte de vácuo. Feito isso, aí a gente vai fazer a transferência da amostra para dentro do vial, que seria aqui. Aí como é que funciona? A gente vem, faz a inserção dessa agulha dessa seringa. É uma seringa que a gente chama de gas tight. Ela é específica para isso, né? Ela é específica para gases, né? Então, aí eu puxo a minha amostra. Normalmente a gente puxa um pouquinho mais, né? E adequa o volume pro que a gente precisa, que são 40 ml, que é o volume do vial, e a gente faz a injeção. Injetou os 40 ml, está preparada a minha amostra. E aí a gente faz a inserção dela dentro do equipamento para fazer a análise e depois a gente avalia os cromatogramas, que é o que a gente vai ver agora no computador. Que é o resultado, né? Exatamente. Legal. Vamos lá. Bom, então agora a gente está vendo um cromatograma, é isso? Isso, exatamente. Esse aqui é o computador que gerencia, né, na verdade, a instrumentação analítica, que é o nosso cromatógrafo.
E aqui que a gente salva as nossas calibrações, que os resultados eles são registrados e depois são reportados dentro de um sistema que a gente tem e vai gerar o laudo analítico com o selo do Inmetro, com acreditação e tudo mais, né? Então aqui a gente tem um cromatograma de clorados, tá? Então esses picos aqui são sinais que chegaram ali naquele detector que eu mostrei para vocês. E aqui a gente tem a lista de clorados, né, que vem do cloreto de vinilo, de cloreteno, trans 1,2, cis 1,2, cloroforme, tricloreteno, tetra. E a gente tem 2 padrões de qualidade aqui, que são o bromofluorbenzeno, que é o nosso Sargate, e o clorobenzeno D5, que é o nosso padrão interno. E a gente consegue olhar a quantificação deles dentro aqui do software, né? O software ele já faz a relação da área com os valores expressos em concentração aqui. E aí, a gente viu aqui, né, como é que funciona uma análise. Então, assim, o meu laudo que vai sair, ele basicamente é em função desses picos aqui que eu tenho, né, essas áreas aqui que são colocadas aqui nesse software. Exatamente. Então, a partir desse daí que gera o meu laudo analítico, né, que o laboratório vai mandar, e é a partir disso que a gente consegue entender o que está acontecendo na nossa área, né? Isso mesmo. Exatamente. Bom, e aí, Rafael, assim, qual a diferença, então, depois de tudo que a gente viu aqui dentro do laboratório, muito legal entender como é que funciona, mas qual a vantagem, então, de eu utilizar um laboratório móvel e não mandar a minha amostra para um laboratório, digamos, convencional para fazer as análises químicas? Bom, como vocês viram, né, a gente passou por todo um processo analítico aqui, né, tentando mostrar todos os aspectos do laboratório móvel, que acaba sendo uma análise como seria feita no laboratório fixo. Então essas análises são certificadas, assim como a de um laboratório fixo. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens, obviamente, né? Vamos começar pelas desvantagens. Tá. A desvantagem em campo é que a gente não consegue carregar os mesmos equipamentos com a mesma tecnologia para o campo. Então são detectores simples, como vocês viram. Então a faixa de compostos ela fica um pouco estrita. A gente consegue fazer o que aqui? Betex e clorados. Entendi. Os clorados muito mais especificamente até que o do Betex, mas a gente só consegue fazer essas faixas de análise. Mas são, assim, compostos que mais ou menos são a maioria, né, que a gente tem ali quando identifica em áreas contaminadas, né? Exatamente. A maioria das contaminações que a gente tem, obviamente, são baseadas em Betex, que são os combustíveis, né? E são os compostos clorados, que são os solventes. Os solventes, muito utilizados no passado, né? Inclusive eu falo bastante, né, disso no canal também, quem quiser, tiver mais curiosidade, tem outros vídeos que eu deixo aí para o pessoal depois entender mais como é que funciona. Exatamente. E aí, assim, a abordagem da tecnologia do laboratório móvel, no primórdio, aí a gente desenvolveu muito mais para uma ferramenta, não para substituir a análise do laboratório fixo, né? Mas a gente desenvolveu como uma ferramenta para auxiliar com agilidade o consultor em campo, para ele tomar decisões, para ele poder, por exemplo, a gente teve até um caso recente, uma compra de um imóvel, de um terreno, né? A gente foi lá fazer uma avaliação prévia para verificar se haviam concentrações de clorados. Foi encontrado. Entendi. Qual foi a decisão? Não comprar. Entendi. Então, assim, ele auxilia com muita agilidade decisões. Você vai estar em campo com ele, né? Exatamente. Fazendo essa análise. Ele é uma ferramenta de screening excelente. Muitos não entendem, todo mundo quer pensar, vou usar o nosso móvel para substituir o laboratório fixo para poder avaliar risco. Não, isso não acontece. Ele é uma ferramenta para auxiliar, para dar evidência de contaminações, para você poder fazer um screening mais detalhado e mais rápido. Então a ideia é a agilidade. A gente tem acreditação para isso, mas não necessariamente precisaria dessa acreditação, porque ela é uma ferramenta auxiliar, né? Entendi. O laudo ele sai acreditado. Exatamente. Mas como você falou, talvez o foco do laboratório não seja em si fazer análise química, né, para você ter esse resultado, mas para você ter uma validação mais rápida, talvez uma tomada de decisão em campo ali que você consiga, ou posicionar o cliente eventualmente de uma compra ou não compra, né, de um imóvel. Então entendi que tem uma dinâmica diferente, né, o laboratório móvel. Exato. O laudo ele vai sair como um laudo normal. A acreditação ela é importante em um único sentido.
mostrar e evidenciar que a gente tem procedimentos embasados, rastreáveis, que o nosso dado ele não é qualquer dado. Ele é um tem dado... uma confiabilidade, né, nesse Exatamente. dado. Então, assim, a maior vantagem é realmente a agilidade. Bacana. E a gente acredita muito nessa ferramenta, é uma ferramenta que acredito que vai auxiliar muito o nosso mercado, né? Aí não sei qual que é a visão de todos os consultores, mas acredito que é uma ferramenta bastante poderosa. Eu acredito que a gente pode conciliar dentro de alguns projetos, né? Aí tudo depende da dinâmica também do projeto, o que é a expectativa do cliente nesse imóvel, mas que sim, acho que dá para explorar muito ainda do laboratório móvel. Dependendo do modelo conceitual, eu acho que a tomada de decisão em campo ela é fundamental, porque você está ali em campo, está sentindo como é que funcionam as coisas, então essa estratégia também eu acho que pode agregar muito aí dentro do processo de áreas contaminadas. Legal, isso mesmo. Bom, eu agradeço muito aí pela disponibilidade, mostrar para o pessoal aí como é que funciona, né, por dentro de um laboratório, na prática mesmo. Lá no canal a gente tem essa ideia de divulgar conteúdo, mostrar muito como é que funciona a parte de meio ambiente, sobre áreas contaminadas, que eu gosto bastante também. Então é uma oportunidade muito grande de estar aqui com você, conhecendo como é que funciona o laboratório, mostrando para o pessoal, também entendendo e incentivando mais pessoas a trazer para esse ramo, né, de áreas contaminadas. A gente precisa de muito profissional aí para estar trabalhando, pensando, né, junto em soluções aí para essa área. Tem muito mercado aí, muito problema ainda para ser resolvido. Então agradeço demais aqui a oportunidade de estar conhecendo vocês. Eu que agradeço a visita, o nosso laboratório, tanto aqui a nossa unidade, né, de logística, e o nosso laboratório que fica no Rio Grande do Sul, estão de portas abertas para a gente fazer qualquer apresentação, qualquer visita. Legal, muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Diz aí para mim nos comentários se você já usou alguma dessas técnicas que a gente mostrou aqui, como, por exemplo, o amostrador passivo ou laboratório móvel, para você conseguir fazer o diagnóstico da sua área. Lembrando que cada tipo de técnica tem uma vantagem e desvantagem, então tem que ser feita uma avaliação técnica mesmo de cada caso ali da nossa área, para saber se essas técnicas podem ou não ser aplicadas dentro do processo de áreas contaminadas. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar seu like e compartilhar com quem tem interesse. Assim você me motiva a trazer cada vez mais conteúdos voltados para o gerenciamento de áreas contaminadas. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! E se você quiser ir além na área de meio ambiente, confira nossos cursos voltados especialmente para o profissional ambiental, para você que quer aprender tudo sobre a área e ter sucesso na carreira. Acesse o link na descrição do vídeo e veja os cursos disponíveis. Todos explicados de forma simples e didática, elaborados por alguém que atua na área. Te espero lá!